Ok. Então, boa noite a todos e a todas. Começamos hoje a nossa pré-conferência da CONAI 2024, etapa municipal. Hoje nós vamos abordar o eixo 7, que o título é Educação comprometida com a justiça social, a proteção da biodiversidade, o desenvolvimento socioambiental sustentável para a garantia da vida com qualidade no planeta e o enfrentamento das desigualdades e da pobreza. Hoje nós temos, quem vai abordar esse eixo com a gente, vai falar, é a professora Márcia. A professora Márcia é nossa colega aqui na rede municipal de educação, mas também é doutora em educação e ciências pela URGS, tem mestrado em ensino de ciências em matemática pela UBRA, licenciatura em ciências e com habilitação em matemática também pela UBRA, bacharel em administração de empresas e também é nossa colega aqui na rede pública de ensino fundamental de Farroupilha. Então, lembrando que as pré-conferências, elas estão começaram ontem, vão até quinta-feira, amanhã nós temos mais 3 eixos e na quarta-feira um eixo. Amanhã temos o eixo 2, o 3 e o 6, desculpa. E na quinta-feira temos o eixo 4. A organização da CONAI, ela é feita pelo Fórum Municipal de Educação, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Então, agora, assim que eu compartilhar aqui os slides da Márcia, Márcia, a palavra é tua. Deixa eu botar aqui. Está com o microfone fechado, Márcia. Aqui. Opa! Então, voltando, iniciando novamente, então, boa tarde a todas, nossas colegas, né, que a maioria está aqui participando, então, conheço, né, então, que bom vê-las. Então, vamos falar um pouquinho desse eixo, então, o eixo 7, né, que fala ali da questão da justiça social, proteção da biodiversidade, desenvolvimento socioambiental, sustentável, para garantir, então, da vida com qualidade no planeta, né? Além disso, o enfrentamento, então, das desigualdades e da pobreza. Eu vou trazer, assim, bem o documento em si, tá? Destaquei algumas coisas para a gente refletir mais, tá? E depois vou falar sobre, então, as 3 proposições e as estratégias desse eixo. Ficou sem som de novo, Marcinha. Foi? Foi. Não sei o que aconteceu. Então, continuando, então, esse eixo, né, contempla os compromissos da educação com a vida em suas diferentes formas, ambientes e territórios, partindo, então, da premissa que ela se realiza de modo integral, tá? Plena e saudável, somente com o ambiente natural, com a biodiversidade preservada e protegida, e por meio de um modelo, então, de desenvolvimento socioambiental sustentável. Tais aspectos, então, são essenciais à promoção e à garantia da justiça social plena, cujo princípio se materializa com a efetiva superação das desigualdades, da fome, da pobreza e das diferentes formas de opressão, discriminação e preconceitos. Pode passar, Ivy. Então, para a realização de tais compromissos, é necessário, então, instituir um conjunto de proposições, nesse eixo são 3, constituídos de uma política nacional de educação, que é articulada pelo Sistema Nacional de Educação, então, em interface com as atuais e futuras políticas e ações do Estado e da sociedade civil organizada, se constitua, então, um conjunto de princípios, diretrizes, programas, ações, formas e meios para, então, garantir a oferta dos processos formativos na área. Tal política, então, precisa partir e reconhecer, em uma perspectiva histórico-crítica, a estreita e interdependente relação entre educação, ciência e tecnologia, inovação, economia, meio ambiente e direitos humanos, buscando, então,
buscando e dirigindo suas metas aos esforços societários para o alcance de um futuro soberano, pacífico, solidário para nosso, então, país. Pode passar aí. Nesse cenário, então, os desafios de afirmação de um compromissos socioambientais e com os direitos humanos, será necessário, então, definir e aperfeiçoar os marcos legais visando a reconstrução de políticas, né, públicas de Estado em diferentes áreas. Para tanto, então, a educação pública é gratuita e que deve ser o eixo central, então, dessa nossa discussão. Pode passar, Ivy. De ponto de vista, então, histórico, né, é imutável a condição humana, relacional, de dependência da natureza, de onde se retira a energia vital para o corpo e a matéria-prima, que é transformada, então, em objetos úteis, que deixaram inúmeras e destrutivas marcas no ambiente que nos circunda. Além do que, o homem, ao transformar a natureza com seu trabalho, transformou a si em um processo cíclico. Então, aqui a gente está repetindo um pouquinho do que as condições atuais e históricas do nosso planeta, na nossa natureza, no nosso ambiente. Pode passar, Ivy. Então, o que se sucede aqui, com o forte apoio da ciência e da tecnologia, um modelo de produção e o hiperconsumo próprios das sociedades, né, capitalistas, acabaram por levar o planeta Terra a quase exaustão, cujo padrão e ritmo acelerados, se não alterados, podem levar ao colapso socioambiental. Frear essa rota é uma necessidade urgente, então, considerando especialmente a atual crise ambiental, algo que não é trivial e seguramente muito exigente. Pode passar aí. Nesse contexto, então, de crise ambiental, as mudanças climáticas são a expressão da trajetória de superação de limites planetários globais, os quais abrangem caminho para riscos sem precedentes a todas as formas de vida no planeta e a ele próprio. Com o atual modelo produtivo, ritmo desenfreado de produção de bens e consumo, inclusive tecnológicos, e na educação, com intensificação da digitalização, a crise caminha para ser de grande escala e potencialmente irreversível. Levando-nos, né, por exemplo, à perda da biodiversidade e da água potável, ao comprimento no uso do solo e nos ciclos de nitrogênio e do fósforo, a perda da qualidade do solo e do ar, bem como a acidificação dos oceanos. Impactos, então, a gente vê, na verdade, dia a dia, né, destrutivos que afetam desigualmente, sobretudo, as pessoas dos países mais pobres. O escopo, então, maior deve alcançar os direitos e atender a uma necessidade, instituir, então, um novo modelo de desenvolvimento que seja inclusivo, saudável e sustentável. Então, esse é o foco, na verdade, do nosso eixo, né? Porém, desenvolver não é necessariamente sinônimo de crescimento econômico. Desenvolver significa aprimorar, aperfeiçoar e inovar. Algo que requer, por exemplo, a adoção de uma nova cultura do bem, viver, de uma economia subordinada aos ciclos biológicos naturais e de transformações tecnológicas menos poluentes. Pode passar, Ivy. Apresentado e definido, então, por muitos, esse novo padrão societário, né, a ser praticado e é o denominado por desenvolvimento sustentável, que tem como objetivo equacionar o desenvolvimento econômico e salvaguardar o ambiente natural para, assim, proporcionar a melhoria da qualidade de vida dessa geração, garantindo às gerações futuras as mesmas possibilidades. Pode passar, Ivy. Essa, então, transição ecológica envolve múltiplos desafios, exigindo, então, esforços coletivos de sujeitos e agentes com diferentes culturas vivenciadas e de práticas tanto socioambientais quanto econômicas. Isso implica em quê? Então, em promover e valorizar processos de produção de conhecimento científico
e de uso de tecnologias comprometidos com a sustentabilidade. Pode passar. Promover, então, a educação emancipatória e crítica para o adequado atendimento de desenvolvimento sustentável. É fundamental para que ele se efetive e seja expressão de garantias ao desenvolvimento social de cunho humanista, inclusivo e solidário, de base natural e imaterial, sempre voltado à preservação dos recursos naturais e à valorização do patrimônio sociocultural do país. Pode passar aqui. Então, todavia, ali a gente vive, né, vive-se em uma era de incertezas climáticas, a gente está vivenciando, né, desconhecidas pela humanidade até hoje, que aumenta a necessidade de se educar, orientar, informar as pessoas sobre planos de contingências e modos de proteção em caso de desastres ambientais, em particular, os relacionados aos eventos climáticos externos. Mais do que nunca é importante que o Estado, país, né, promova, incentive criações e programas educativos visando em uma adequada alfabetização científica, incluindo o respeito e a valorização dos saberes dos povos tradicionais e originários e a atuação preventiva por meio de educação digital e midiática crítica, para que as pessoas lidem corretamente com a informação em tempos de negacionismo científico e de notícias falsas. Pode passar, Ivy. Então, nós temos ali a Unesco, né, que é por meio da Agenda, então, 2030, instituiu a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, EDS, e é um instrumento ambicioso para se atingir os 17 objetivos, tá, da DS. A gente vai ver alguns na sequência, visando, então, a superação da desigualdade e da pobreza, e também para contribuir com o enfrentamento das questões ambientais urgentes e globais, como a mudança de clima, as quais exigem políticas públicas igualmente ambiciosas, e para buscar transformações em nosso modo de pensar e agir. Isso envolve, então, o quê? Uma construção de uma nova racionalidade para que se estabeleça um novo tipo de conhecimento, conhecimento ambiental sistêmico. Pode passar a Ivy. Ali nós temos, então, a educação para a proteção ambiental. Terá, então, um poderoso instrumento de transformação social, né? Com a educação, somente com a educação a gente consegue transformar uma sociedade, né? Para a construção, então, do novo projeto societário, de novos significados sociais, de novos estilos de vida, se conseguir, então, ressignificar a relação entre o ser humano, natureza, ser humano. A educação por si não muda o mundo, mas sim nós pessoas, né? Nós pessoas. Pode passar aqui. Para o efetivo alcance do êxito, então, dessa agenda de mudanças, que envolve, então, novos valores, compromissos, atitudes e habilidades, será preciso, então, uma política de Estado para a educação, objetivando, então, uma educação emancipatória, humanista e inclusiva. Pode passar. Então, a educação, portanto, é tanto um direito objetivo em si mesmo, quanto um poderoso instrumento para a justa compreensão e consciente atuação nos processos sociopolíticos, para a garantia, então, e realização da dignidade humana, isto é, a efetiva, plena do princípio da igualdade de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, que toda pessoa tem, que todos nós temos, então. Pode passar. Então, a história da sociedade brasileira é marcada, então, por profundas desigualdades e injustiças. Isso é fato, né? E nesse âmbito que a ideia de se alcançar justiça abrange o resgate dos valores que fundam o conceito de direitos humanos. As desigualdades e as injustiças são consequências e mecanismos de políticas de exclusão, normalmente, então, aplicados pelo Estado no âmbito social, econômico, ético, racial, educacional e cultural. O resultado é a crônica e elevada pobreza, da fome e do número de desempregados, assassinatos, dos violentos conflitos e intolerância social,
as várias formas de discriminação e de arbítrio como método. Enfim, as múltiplas formas de violência contra a pessoa humana. A sua consolidação é condição para a edificação, construção de um outro padrão societário para a superação das desigualdades, da proteção da vida, do meio ambiente e da democracia. Assim, promover uma educação e direitos humanos ali é um desafio urgente e permanente desse novo, na verdade, Plano Nacional de Educação. Para tanto, então, será necessário garantir as condições adequadas, baseadas em diretrizes e metas bem estabelecidas, para que as diversas instituições educativas, em todos os níveis e modalidades, né, de educação, implementem a educação em direitos humanos, até porque as desigualdades, injustiças e problemas também se fazem presentes no ambiente educacional, como a gente já sabe. A garantia de uma educação pautada nos princípios da justiça social, na cultura da paz e reconhecedora dessas diversidades e desigualdades precisa ampliar a noção de inclusão e igualdade, atuando no enfrentamento e a superação da compreensão abstrata de humanidade e homogeneizante, de direitos universais. Um Estado democrático é aquele que reconhece os indivíduos como sujeitos de direitos em diferentes esferas, política, econômica, civil e ambiental. A exemplo disso, então, a gente tem aqui da justa distribuição de renda e riqueza, né? O direito à saúde, moradia, emprego, trabalho e educação pública. Pode passar aí. A educação, então, ela é reconhecida como uma prática social histórica, constitutiva e constituinte das relações sociais, se vincula às novas exigências e demandas, como as do mundo do trabalho e da produção, ao desenvolvimento científico e tecnológico, às questões sociais e problemáticas ambientais, ao enfrentamento à superação das desigualdades, da pobreza, à defesa do meio ambiente, ao combate ao racismo ambiental, à proteção de diferentes formas de vida, aos impactos das mudanças climáticas, tendo como base uma economia sustentável. Aqui a gente tem, então, a teoria geográfica do espaço de Milton Santos e a pedagogia libertadora e humanista de Paulo Freire. Pode passar. Portanto, então, finalizando a introdução nesse nosso eixo, né, é fundamental termos políticas de Estado para a educação, com planos políticos educacionais decenais, pedagógicos e curriculares nas instituições de ensino públicas e privadas, nos diferentes níveis, etapas e modalidades, com princípios, diretrizes, metas e formas de atuação para uma defesa e garantia de um Estado democrático de direito, para uma formação humanista, emancipatória, crítica, solidária e inclusiva, e para a promoção dos direitos humanos e da justiça socioambiental. Por fim, então, ao descrever e argumentar a favor dos compromissos da educação, apontam preposições à sua efetivação em um conjunto de estratégias para o alcance das mesmas. Essas se associam àquelas dos demais eixos desse Plano Nacional de Educação, dando, então, a promoção da justiça social, dos direitos humanos e do desenvolvimento socioambiental sustentável, bem como o enfrentamento das desigualdades, da pobreza, se constitui um conjunto de princípios, temas, metas transversais, essenciais à educação. Trago aqui, na verdade, antes de iniciar a questão das proposições, falar sobre as proposições e estratégias, o que nosso município de Farroupilha, na verdade, vem fazendo, né, há alguns anos, referente a esse eixo, tá? Nós temos aqui, há muitos anos, mais que 10 anos, que a gente trabalha com as convidas nas escolas, né, que é uma comissão de meio ambiente e qualidade de vida. Qual é o objetivo, na verdade, dessas comissões, né? Então, provavelmente alguns professores já ouviram falar, se não já trabalharam, que estão aqui presentes, né? O objetivo é potencializar as ações de educação ambiental nas escolas de ensino fundamental e de ensino médio, por meio de criação e manutenção de um espaço democrático e participativo, que congregue, então, toda a comunidade escolar e fomente iniciativas voltadas para a sustentabilidade
socioambiental e a melhoria da qualidade de vida nas escolas e na comunidade, assim como, então, um diálogo sobre temas socioambientais contemporâneos. Então, nós temos belíssimos trabalhos realizados pelas escolas ao longo desse período, né, nos anos anteriores. Eu não sei se alguma escola ainda, né, tem suas convidas, mas lá na escola mesmo a gente fala muito e a gente vê os resultados dessas comissões que a gente tinha na escola, e que alguns professores acabaram se aposentando e outros, na verdade, deram sequência, outros não, mas enfim, é um trabalho que vem sendo desenvolvido nas escolas em Farroupilha. Nós temos um outro programa que, na verdade, que é a Cultura da Paz, Ciclos da Construção da Paz, que a gente teve toda uma formação também com professores, que na verdade, o Ciclos da Construção de Paz traz mais a questão dos direitos humanos, na perspectiva das relações humanas, né, que a gente viu aqui nesse eixo, e que cada pessoa importa e é valorizada e é vista como um todo, vista no grupo, tá? Então, na verdade, esses são 2 trabalhos, fora outros, né, demais, que a gente, na verdade, quanto Farroupilha a gente faz, mas quanto Farroupilha tem esses mais solidificados e que são trabalhados nas escolas há algum tempo já. Pode passar aí. Então, como eu falei, a gente tem, nesse eixo 7, a gente tem 3 proposições. A primeira proposição, nós temos ali 22 estratégias, na segunda, 11 estratégias, e na terceira, então, 13 estratégias. Então, a primeira proposição, então, ela traz, então, promover gradativamente a oferta de educação ambiental na perspectiva da sustentabilidade em todos os níveis, etapas e modalidades da educação. Primeira estratégia dessa proposição, estabelecer políticas públicas setoriais e intersetoriais voltadas ao desenvolvimento, apoio e valorização das ações de sustentabilidade socioambiental na educação básica e superior, incluindo, então, a extensão, a cultura, pesquisa científica, a tecnologia e a inovação. Segunda estratégia, então, promover meios, inclusive com financiamento público, adequado e estável para o estabelecimento e a execução de programas de articulação de políticas socioambientais sustentáveis na área da educação, envolvendo, então, os setores de saúde, trabalho, assistência social, defesa civil, economia solidária e trabalho, para assegurar a toda a população do presente e das futuras gerações um meio ambiente saudável, sustentável e inclusivo. Terceira estratégia, então, promover e apoiar processos educativos e de treinamento para os planos de contingência e de enfrentamento de situações de emergência em eventos climáticos extremos e de crises ou catástrofes ambientais em todas as instituições educacionais públicas e privadas do país e em todas as etapas e modalidades, envolvendo defesa civil e órgãos de proteção socioambiental, com financiamento público específico, sustentável e inclusivo para as escolas públicas. Quarta estratégia, promover e apoiar, com previsão de meta intermediária para o Plano Nacional de Educação 2024-2034, a oferta da educação ambiental, referenciar a educação para o desenvolvimento sustentável, considerando, dentre outros, o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nas redes públicas e privadas de educação, com acompanhamento do Sistema Nacional de Educação e com financiamento público específico, adequado, estável, sustentável e inclusivo para as escolas públicas. Quinta estratégia. Promover, de modo contínuo, a articulação e o estabelecimento de parceria das secretarias municipais e estaduais, distrital, de educação, com coletivos de educadores ambientais, chancelados pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, tá certo? E pelo Ministério da Educação, visando a execução das diretrizes e metas da Política Nacional de Educação Ambiental, conforme a Lei de 99, e o alcance dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, especialmente os
O 7, né? O 7, que é energia limpa e acessível. O 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 12, consumo e produção sustentáveis. 13, ação contra a mudança global e climática. 14, vida na água. E 15, vida TS. Estratégia 6, estabelecer e reorientar diretrizes curriculares para a educação básica e superior, redes públicas e privadas, dirigidas ao alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e orientadas à educação para o desenvolvimento sustentável, oferecendo processo de ensino-aprendizagem para o domínio da visão sistêmica. E C, avaliar e agir em ações antecipatórias, a compreensões normativas, ao desenvolvimento de ações estratégicas, à atuação colaborativa, ao desenvolvimento do pensamento crítico e do autoconhecimento e à atuação da resolução integrada de problemas. 7. Constituir e executar, no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático, programas de incentivo à produção e à distribuição de material didático escolar voltado à proteção ambiental, ao enfrentamento das mudanças climáticas, à valorização das culturas dos povos originários e às práticas agroecológicas com financiamento público específico, adequado e estável. 8. Garantir o cumprimento até o 3º ano de vigência do Plano Nacional de Educação 2024-34, das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental e da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, conforme as leis que estão aí. 9. Desenvolver políticas públicas educacionais intersetoriais e articuladas com mecanismos de financiamento para que as unidades escolares se tornem espaços de valorização, acessibilidade, de desenvolvimento, de difusão de conhecimentos, de práticas socioambientais sustentáveis e de fortalecimento das relações de interdependência entre educação, diversidade sociocultural, ética e meio ambiente, com incentivo à participação efetiva de estudantes e dos demais segmentos da comunidade escolar. 10. Estabelecer políticas públicas intersetoriais de educação para a execução de planos e projetos políticos pedagógicos, institucionais e curriculares nas instituições educacionais, públicas e privadas, que expressam os compromissos com a promoção da justiça social, do respeito à diversidade cultural, da proteção da biodiversidade, do desenvolvimento sustentável, de práticas em uma perspectiva socioambientalista e do enfrentamento das desigualdades e da pobreza. 11. Promover, ampliar, apoiar e financiar processos intersetoriais no setor público para a produção de conhecimento sociocientífico, entre outros, para a salvaguarda do meio ambiente, para a preservação e mitigação dos impactos das mudanças climáticas, para o desenvolvimento de uma economia sustentável e de transição energética, para a criação de instrumentos ao enfrentamento e à superação da pobreza e das desigualdades, valorizando sempre os conhecimentos tradicionais e os saberes produzidos nos diversos biomas, com destaque para a Amazônia. 12. Instituir ou ampliar, por meio de coordenação, aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que é o CAPES, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e da Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Fundeb. Programas de pesquisa e de pós-graduação voltadas à educação e desenvolvimento sustentável, especialmente pesquisas em áreas estratégicas para incentivar ações de cooperação entre Estado, instituições de pesquisas, empresas, e de cooperação internacional em temáticas como cidades criativas e sustentáveis, mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e de infraestrutura alternativa e sustentável, transição ecológica, valorização da economia solidária, circular e de baixo carbono, promoção da industrialização em novas bases tecnológicas limpas, busca da eficiência e segurança energética via a expansão de fontes limpas e renováveis. Estratégia 13.
reconhecer e garantir, inclusive com programas de financiamento adequado e estável, formas de produção baseadas na sustentabilidade socioambiental dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos das águas e comunidades tradicionais e locais, com a valorização das práticas agroecológicas e a biodiversidade, buscando envolver a educação do campo e a licenciatura indígena. Estratégia 14. Fortalecer a educação do campo, a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola, articulando com ações, projetos e programas de educação para a proteção ambiental nas esferas federal, estadual, municipal, em sintonia com a política e as diretrizes nacionais de educação ambiental. Estratégia 15. Implementar programa de apoio à construção e à manutenção de escolas que atendam os requisitos de sustentabilidade na gestão de água, energia, solo, resíduos, alimentos, respeitando as expectativas das comunidades locais. 16. Instituir, promover e apoiar programas destinados à educação básica e superior que visem a articulação entre educação ambiental, EDS, Educação Científica e Tecnológica para o Desenvolvimento Socioambiental Sustentável e Inclusivo, e em especial a preservação de desmatamento e gestão de riscos, a respostas e desastres e adaptação às mudanças e emergência climática, de segurança hídrica para a eficiência e o uso racional da água, para o fortalecimento da agricultura familiar, ao agronegócio sustentável e à pesca e à aquicultura. Estratégia 17. Garantir, então, a oferta do ensino médio articulada à integração à formação técnica profissional, que atenda às demandas produtivas sociais locais, regionais e nacionais. A exemplo das áreas, então, específicas que envolvem o projeto agroflorestais, em base ecológica, de sociedade sustentável e de gestão e fortalecimento comunitário de reservas extrativistas sustentáveis, em consonância com o desenvolvimento socioambiental sustentável e da inclusão social. Estratégia 18. Garantir a construção, manutenção ou ampliação de áreas verdes nos espaços educativos suficientes para as práticas de educação ambiental, tais como hortas, coleta seletiva, compostagem e outras tecnologias verdes, transformando a escola em referência à sustentabilidade socioambiental sustentável. Nessa estratégia aqui, eu só queria, agora lendo, as convidas, na verdade, algumas, essa questão das hortas, coleta seletiva, elas trabalharam, tá? Muitas das escolas trabalharam com as convidas essa estratégia. Pode seguir. 19. Assegurar a compra direta da alimentação escolar para as escolas públicas com o agricultor familiar ou organizações familiares produtoras de alimentos orgânicos e agroecológicos, utilizando, então, recursos federais, estaduais e municipais de maneira associada às ações de educação ambiental. Estratégia 20. Garantir a educação digital crítica para a inclusão digital e da integração de conhecimento em diversas áreas, entre elas a biotecnologia da educação para a proteção ambiental, da EDS, Educação e Desenvolvimento Sustentável, e uma perspectiva socioambiental crítica. Estratégia 21. Promover e garantir a articulação entre educação para a proteção ambiental e a educação em direitos humanos, visando assegurar direitos socioambientais, culturais e de proteção das justiça social e racional plenas. 22. Promover ações educacionais dirigidas ao combate ao racismo estrutural, em particular o racismo ambiental, visando o enfrentamento às discriminações e às injustiças sociais que populações negras, indígenas, quilombolas sofrem, devido à degradação ambiental e em decorrência das mudanças climáticas. Proposição 2. Essa proposição, então, traz
promover gradativamente a implementação da política e das diretrizes nacionais de educação em direitos humanos, em todos os níveis, etapas e modalidades da educação. Pode passar aí. Essas não são as 11 estratégias. Então, a primeira estratégia, retomar a implementação dos planos e programas nacionais, bem como a criação, ativação de comitês estaduais de EDH, como mecanismos ao processo de implementação e monitoramento à efetivação da mesma quanto política pública. Efetivar a transversalidade do EDH nas políticas públicas, estimulando o desenvolvimento institucional e interinstitucional das ações previstas no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, nos mais diversos setores e articulação com as políticas de educação básica, superior, pós-graduação, pesquisa, ciência, tecnologia, cultura, meio ambiente, visando ao enfrentamento das desigualdades sociais, das diferentes formas de exclusão, racismo e violação dos direitos humanos. Promover e incentivar a educação em direitos humanos nas redes públicas e privadas de educação, com acompanhamento do Sistema Nacional de Educação e com financiamento público específico para as escolas públicas. Estratégia 4. Incluir no orçamento da União, do Distrito Federal, dos estados e municípios de dotação orçamentária e financeira específica para a implementação das ações de educação de direitos humanos previstas no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Quinta estratégia, instituir, impulsionar e apoiar em todas as instituições educativas do país programas e ações de formação em direitos humanos de diferentes grupos, coletivos e movimentos, visando constituir valores e ambientes educativos e sociais baseados no antirracismo, na igualdade de gênero, na proteção e atenção às mulheres, no respeito e valorização da diversidade, na convivência com outras nacionalidades, etnias e religiões, na cultura da paz e do diálogo, na redução da violência e todos os tipos de preconceito e discriminação. 6. Adequar os projetos políticos pedagógicos e planos de desenvolvimento institucional da educação pública e privada em todos os níveis e modalidades às diretrizes e parâmetros da educação e direitos humanos, dirigidos à formação para a cultura democrática e de paz, à compreensão dos contextos nacionais e internacional, aos valores da tolerância, da solidariedade, da justiça social e da sustentabilidade, à inclusão e à pluralidade, ao combate de todo e qualquer tipo de racismo, capacitismo, preconceito, discriminação e intolerância. 7. Instituir, promovendo meios financeiros, uma política pública nacional de educação em direitos humanos, abrangendo a educação básica, educação superior, educação não formal, educação dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança e de educação e mídia, em articulação com políticas de saúde, trabalho, assistência social, meio ambiente, economia solidária, entre outras. Estratégia 8. Incentivar processos educativos que promovam a educação e desenvolvimento sustentável, em especial sobre a relação justiça-pobreza e os princípios da igualdade, da equidade, do respeito à diversidade e do combate a todas as formas de violência, com consonância aos seguintes objetivos do desenvolvimento sustentável: erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, trabalho decente e crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça e instituições eficazes. Estratégia 9. Promover e garantir a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais de educação básica para a educação de direitos humanos, especialmente nas áreas de educação para
as relações étnico-raciais, indígenas, ambiental, do campo, pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, de identidade de gênero e orientação sexual, com recursos públicos específicos e estáveis. Estratégia 10. Promover a educação digital crítica em todas as instituições educativas nas várias modalidades educacionais, para o desenvolvimento de habilidades na decodificação de mensagens e das tecnologias que as dão suporte no combate ao cybercrime, na luta pela segurança cibernética e pelo emprego de algoritmos antidiscriminatórios em softwares e na inteligência artificial. Estratégia 11. Constituir e executar no âmbito do PNLD, Programa de Incentivo à Produção e Distribuição de Material Didático Escolar voltado aos direitos humanos, com financiamento público específico, adequado e estável. Proposição 3. Estabelecer, até o primeiro ano desse Plano Nacional de Educação, Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação na área da Educação Ambiental e Política Nacional da Educação em Direitos Humanos, em articulação, respectivamente, com a Educação e Desenvolvimento Sustentável e com as Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos, com a previsão e garantia de financiamento público adequado e estável, envolvendo todos os entes federativos. Nós temos três estratégias. A primeira, então, é promover processos de formação inicial e continuada de professores na educação para a proteção ambiental, na perspectiva, então, da sustentabilidade, e uma articulação com a educação ambiental e educação de desenvolvimento sustentável, em todos os níveis, etapas e modalidades da educação, com financiamento específico ao setor público. Segunda estratégia, promover processos de formação inicial e continuada de professores em educação e direitos humanos, em consonância, então, com as diretrizes e parâmetros da educação e desenvolvimento de direitos humanos, em todos os níveis e modalidades, com financiamento específico ao setor público. Terceira, promover processo de formação de professores na educação digital crítica, em consonância, então, com as orientações curriculares da Unesco, 2013, e a articulação com a educação para a proteção ambiental e educação de direitos humanos, visando, então, a alfabetização midiática e informacional em todos os níveis e modalidades de ensino, então, com financiamento também específico ao setor público. Acho que são essas, então, essas preposições e estratégias do nosso eixo. Não sei se tem alguma questão, como vocês gostariam de comentar alguma coisa. Na verdade, esse eixo é bem importante, né? Abrange ali toda a questão ambiental, de direitos humanos, enfim, uma vida saudável, uma cultura de paz. Eu acho que é um eixo bem importante e faz nos refletir bastante sobre estarmos nesse nosso planeta e quem nós somos, né? E o que a gente pode auxiliar, que a gente não é sozinho, que estamos, na verdade, fizemos parte de um todo, né? Seja natureza, seja grupo de pessoas. Então, é um eixo, acho que é bem importante, faz com que a gente reflita sobre vários temas ali, né? A questão, como eu falei, ambiental, o ser humano, o que eu estou fazendo aqui, como eu estou auxiliando nessa cultura da paz, nessa questão ambiental. É um tema é um eixo bem importante. Então, eu gostaria muito que vocês participassem e, enfim, estivesse presente, né? Eu estou já convidando, né? Agradeço a todos estarem, enfim, ouvintes aqui. Eu queria fazer um comentário, eu não tinha me aprofundado ainda nesse eixo, e eu vi que ele é um eixo bem multidisciplinar, transdisciplinar, né? Não sei como é que a gente pode chamar, mas é um eixo que, bem como tu colocaste agora, ele aborda não só a questão do meio ambiente e natureza, mas do nosso meio ambiente como sociedade, né? Então, trabalhar, fazer entender, né,
por que está acontecendo essas catástrofes, por que existem as desigualdades, por que alguns têm acesso, outros não, tanto, né, valorizar as pequenas produções, né, o que é o latifúndio, o que é a agricultura familiar, o que é uma sociedade de consumo, o que tudo isso acarreta no nosso meio, né, num todo, assim, é um eixo bem complexo e completo, digamos assim, né, que dá bastante discussão, assim, né, principalmente uma coisa que eu gosto muito de frisar com os alunos, quando a gente toca no tema meio ambiente, né, é o consumo consciente, né, é a questão do consumo consciente e o que tu faz com ele, né, não é só o consumo do comprar, mas da luz, da água, da embalagem que tu descarta, da roupa que tu compra, do tênis, daquela coisa que às vezes tu compra mais, será que tu precisa? Não precisa? Enfim, N questões assim que rende bastante. E vai também um pouco de encontro ao que foi colocado no eixo 1 ontem, que é a questão dos sistemas de colaboração, né? Colocar isso aí também e definir bem, né, qual é o papel de cada ente, qual é o papel da União, qual é o papel dos estados, do município em relação a isso, né? E cobrar, né, também para que essas políticas que estão nas proposições, né, que estão na meta, sejam cobradas. Era essa a minha colocação de hoje, mas bem isso aí. Pode falar. Não, eu ia falar que, na verdade, é aquilo que ele traz lá no início, né? É algo integral, né? A gente e trabalha com a educação central de uma forma integral, né? Porque abrange muitas coisas, assim. Se a gente for discutir cada estratégia ali, tem coisas muito importantes a gente pensar, refletir, e que a gente, quanto educadores, né, a gente precisa trabalhar em sala de aula, né, é importante trabalhar como eles trazem quase em todos, né, todas as esferas de ensino, todas as modalidades, né, é importante trazer isso, ter trabalhado isso, e para nós, formação de professores também. E que se essas políticas sejam permanentes, né, nas escolas, né, não sejam só implementadas agora quer dizer, elas já funcionam, né, mas que elas se fortaleçam e o que ainda não foi implementado seja implementado e seja permanente, né, que eu acho que esse que é a grande urgência do planeta, digamos assim, né, que a gente vê isso. Só uma colocação para o pessoal que chegou depois, eu coloquei ali no chat o link para as inscrições, pessoal, quem ainda não efetivou a sua, né, vai ali e se inscreve, e participando dos eixos, né, qualquer eixo, essas proposições e estratégias, nós podemos, a conferência é para isso, para nós agregarmos, né, ou tirarmos, ou substituirmos, enfim, as proposições do documento, que a Márcia trouxe hoje aqui para nós, né, ela leu o documento, destacando os pontos principais, e nós podemos, a conferência do dia 30 vai ser um momento para quem participar do eixo 7, 1, 2, enfim, qualquer eixo, ajustar esse documento. É a nossa oportunidade enquanto sociedade para isso. Se alguém tem alguma colocação, pergunta, a tribuna está aberta. Eu vou publicar de novo as mensagens, Wander. Aproveitando, a Wander está aí, na escola do João Grendene, e eles estão com um projeto bem bacana de biodigestor. Não sei se a Wander pode falar um pouquinho para a gente, só dizer como é que funciona, se está em implementação. Oi, gurias. Desculpa te chamar assim, é que agora eu te enxerguei. Não tem problema. Na verdade, o nosso projeto ele se iniciou com a horta comunitária, né? Que a gente faz todo um trabalho de preservação do meio ambiente e produção de algumas coisas para o consumo lá da escola. Agregado a isso, a gente depois colocou uma composteira, que a gente participou daquela conferência da AFAPAM. Daí eu peguei uma no meu nome. Agora vai ter uma etapa, se eu não me engano, para as escolas. Mas lá tem uma que eu retirei no meu nome. Daí nós temos a Prof. Elaide, que é a responsável pelo projeto. Ela tem algumas horas
dentro da nossa carga horária para trabalhar com isso. E incrementando isso nessa política pública, nessa política do município, agora chegou o biodigestor, ele ainda não está produzindo assim a pleno vapor, porque tivemos muitos dias de chuva, né? Daí não conseguiu ter o calor suficiente para a produção. Mas a gente observa todo dia assim que ele está aumentando o tamanho, produzindo um gás que logo a gente vai poder retirar de dentro e usar na cozinha da escola. Os alunos estão bem engajados e o que a gente percebe? Que os alunos gostam muito desse projeto, de ir na horta, de plantar, de cultivar, de participar, e se integram às atividades que são propostas lá, ficaram muito curiosos quando chegou o biodigestor, quiseram entender e tal, e agora estão loucos para ver o gás lá na cozinha, né, produzindo, enfim. Temos uma dificuldade um pouquinho maior para trabalhar com os adultos da escola com o projeto, especialmente no que se refere assim, aos funcionários da escola. Tem um pouquinho mais de dificuldade de entender a importância de fazer uma separação correta, de tentar não contaminar um resíduo com outro. Aí é um trabalho que a gente percebe que, como estava sendo falado antes, ele precisa ser contínuo, não dá para a gente tentar um projeto um ano e daí no outro ano não ter. Esse nosso projeto da horta, ele já tem alguns anos, iniciamos antes da pandemia, ficou parado durante a pandemia e o ano passado, esse ano a gente retomou assim, e a gente vê que aqueles alunos que trabalharam desde o início, eles já têm um pensamento totalmente diferente dos outros que a gente pegou, digamos, no meio do caminho, assim. É bem bacana o projeto, mas tem sim que ser pensado, inclusive, em ter carga horária para que esses profissionais, algum profissional possa se dedicar a isso. Não precisa ser uma carga completa, 20 horas, enfim, mas que um profissional seja o responsável e que entenda do assunto. A prof que nós temos com muita alegria, assim, de dizer, ela entende muito, pesquisa, se importa, se interessa muito pelo projeto. Isso aí, show de bola, obrigado pelo teu depoimento. Não, mas foi um exemplo que, quando a Márcia estava falando e citou o Conviva, né, porque as escolas continuam com os projetos, mas não mais utilizam essa nomenclatura, né? Na verdade, o nosso projeto iniciou com o Convida, era 2 horas semanais que uma prof tinha, e a ideia partiu de lá, e depois, quando ele passou a não existir mais como projeto Convida, a gente deu sequência colocando dentro da grade curricular nas horas atividades no início, uma disciplina que a prof trabalhava o meio ambiente, e a gente conseguiu levar adiante o projeto. Só para esclarecer ali a questão do Convida, o Convida é um programa nacional, tá? Se vocês pesquisarem lá no MEC, esse programa é algo nacional, então a gente só, na verdade, trouxe para a Farroupilha e fala Convida, mas ele é um projeto, se vocês pesquisarem, ele é nacional, tá? Vem do Ministério da Educação. Como a questão da cultura da paz também não é algo somente nosso aqui de Farroupilha, mas assim, é algo a nível Brasil também, que se fala, né? E que Farroupilha adotou, né? Se eu puder dar um depoimento também no projeto da cultura da paz, a gente também desenvolve na escola. No retorno da pandemia também a gente observou que tínhamos muitos conflitos, especialmente com os adolescentes da escola, enfim. E a gente buscou parceiros, vem um pessoal de Caxias do Sul que nos auxilia e atualmente a gente está fazendo encontros bimestrais com todas as turmas para fazer um círculo de restauração da paz, enfim, é bem bacana. Observamos que diminuíram muito os níveis de violência entre eles, aqueles conflitos que os adolescentes tinham. É bem bacana também. Isso aí, então, ó, depoimento de que dá certo, é só plantar a sementinha e ir regando. Resumindo, é isso, eu acho. Sei, pessoal, quem quiser falar, fazer alguma outra colocação, né, dar exemplos, é bem-vindo. Temos... Se não, né,
Não sei se a Márcia quer colocar mais alguma coisa também, alguma colocação. Não, acho que é isso, na verdade. Acho que foi bem válido também o depoimento da Wander, né? Obrigada pelos depoimentos. Não sei se tem mais alguma prof que conhece, tem na sua escola. Mas, como eu falei, a gente comentou, né? A Evi também colocou muito bem a questão desse eixo, né? Que são várias... que faz nos refletir sobre vários temas, vários assuntos, né? E que é da nossa sociedade, nosso dia a dia, que envolve um todo, né? Um integral. Isso aí. Então, acho que é isso por hoje, pessoal, né? Eu espero vê-los no dia 30, e lembrando que amanhã temos 3 eixos em debate. Não vou lembrar o título de cabeça, mas são os eixos 2, 3 e 6, amanhã. Um fala sobre igualdade na educação, o 6 é sobre financiamento da educação, e o 3 eu não vou lembrar de cabeça, me desculpem. E na quinta-feira é o eixo 4, que fala sobre gestão democrática. Então, são temas bem abrangentes, né, eu acho que pontuais, e vão fazer parte aí das discussões e da construção do Plano Nacional de Educação e, consequentemente, do nosso Plano Municipal de Educação também. Então, né, da minha parte é isso, agradeço imensamente a Márcia pela parceria, pela colaboração, né, vai estar com a gente lá no dia 30 também, na parte da tarde, e espero que vocês também possam estar lá e contribuir junto com a gente com esse documento que é tão importante para o nosso país e para a nossa educação de Farroupilha. Então, uma boa noite a todos e agradeço a presença. Agradeço, Evi, antes de tudo, gostaria de agradecer pelo convite, né, por estar aqui participando. Muito obrigada. Boa noite a todos, muito obrigada. Bom te ver, Jandi. Beijo a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.